Bom dia! Mais uma vez, nós nos reunimos para um domingo de estudo bíblico, de aprendizado da Palavra de Deus. É mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Deus tem falado aos nossos corações a cada domingo e nos ensinado a obedecer a sua palavra. Sempre que aprendemos algo novo da Bíblia Sagrada, a nossa atitude deve ser, primeiro, de gratidão a Deus por sua sabedoria e graça. Em segundo lugar, devemos sempre nos dispor a cumprir a palavra que aprendemos. Outra vez lembramos que este mesmo estudo é apresentado de forma presencial aos domingos, na Escola Bíblica Dominical, a partir das 8h30, em nosso templo, na Avenida Joaquim Nabuco, número 2015. Nesse mesmo horário, nós temos classes de estudos bíblicos para todas as faixas etárias. Se você desejar estar conosco, aproveite também para participar do culto ao Senhor que acontece logo em seguida, a partir das 9h45. Hoje é o último estudo desta série a respeito da vida de um homem de Deus chamado Samuel. Nossa base tem sido o primeiro livro de Samuel, capítulos 1 a 25. O nosso interesse hoje é ver a importância que Samuel teve na história de seu povo e as mudanças pelas quais o povo de Israel passou durante a vida desse homem de Deus. Veremos como Deus usou Samuel para realizar uma obra monumental no meio do seu povo. Vamos iniciar com o texto que fala a respeito do fim da vida terrena deste grande homem. Abra sua Bíblia e mantenha aberta em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, que diz assim: Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. O respeito e a admiração que Samuel gerou com o seu ministério fizeram com que todas as regiões de Israel enviassem representantes para o seu funeral. Isso não foi por acaso. O ministério de Samuel foi reconhecido de norte a sul de Israel. Ele era agora uma figura reconhecida nacionalmente, alguém sobre quem toda a nação, de forma justa, agora pranteava. A razão para isso nós já vimos em todas as lições desse trimestre. Samuel andou com Deus e foi honesto no seu trabalho como sacerdote, juiz e profeta. Ele soube conduzir e angariar o respeito e a admiração das pessoas por sua postura digna e sensata. O seu coração sempre esteve voltado para Deus e para o bem de Israel. Agora, Samuel estava morto. Mas durante toda a sua vida houve transformações substanciais entre os israelitas. Vamos hoje observar alguns aspectos da vida de Samuel e algumas atividades que ele desempenhou. Além de suas atribuições como profeta, sacerdote e juiz, Samuel também foi um escritor. Sabemos que boa parte da população da época não era alfabetizada, mas Samuel, por ter sido criado em um ambiente sacerdotal, aprendeu a escrever e usou essa capacidade para registrar um pedaço importante da história do seu povo.
Em 1 Crônicas 29 está escrito: os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, e nas crônicas de Gade, o vidente. Deus levantou homens diferentes para realizar esses registros. Os seus escritos estão espalhados nos livros dos reis, nos livros das crônicas, e, embora Samuel fosse um homem ocupado com múltiplos afazeres, ele encontrava tempo para essa importante atividade. O registro da história de um povo é fundamental para que as futuras gerações entendam o processo histórico de desenvolvimento da nação, bem como aprendam lições com as experiências do passado. Estudar história é um exercício de valor para quem não quer repetir os erros anteriores. Por isso, os registros feitos por Samuel ainda eram lembrados, lidos e estudados por muitos séculos após a sua existência, chegando até os nossos dias. Outro aspecto da vida de Samuel é que, mesmo depois que a monarquia foi instituída, ele não abriu mão de continuar o seu ministério. Pelo contrário, ele fez questão de participar ativamente da vida civil e religiosa em Israel, enquanto os reis cuidavam de liderar o povo nas guerras e de manter a paz. Samuel preparou o caminho para que, quando os reis assumissem, já houvesse a organização de estratégias para auxiliar o rei nas suas tarefas. É o que lemos, por exemplo, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 22. Todos estes escolhidos para guardas das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram, cada um no seu cargo. Antes, era Samuel, como juiz, quem liderava os exércitos de Israel. Mas depois da instituição da monarquia, essa tarefa passou a ser dos reis. Samuel prosseguiu com as suas atividades sacerdotais e proféticas, não sem antes deixar a sua marca na organização da monarquia. Quando Davi assumiu, ele referendou as escolhas de Samuel. Os melhores reis de Israel foram aqueles que se cercaram de verdadeiros profetas do Senhor. Podemos ver isso, por exemplo, na vida de Davi, Salomão, Asa, Ezequias, Josias, entre outros. Davi teve o privilégio de ter como conselheiro um profeta que, além de verdadeiro, era experimentado e muito temente a Deus. Davi confiava em Samuel e, por isso, o designava para algumas tarefas importantes, como, por exemplo, a escolha dos guardas dos portões da cidade. Samuel também era um homem cuidadoso em obedecer à lei do Senhor. Deus havia ordenado a Israel que celebrasse 3 grandes festas em sua honra: a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. A festa da Páscoa relembrava de modo especial a libertação do povo de Israel do Egito. Samuel era atento a essas festividades. A honra do nome do Senhor para ele estava acima de qualquer coisa. No livro das Crônicas há um relato interessante a respeito do rei Josias, que viveu cerca de 400 anos depois de Samuel. O relato diz assim: nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou,
com os sacerdotes e levitas e com todo o Judá e Israel, que estavam ali, e com os moradores de Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 35, verso 18. Desde o tempo de Samuel, a festa da Páscoa foi se tornando rotineira e ritualista. Infelizmente, só 400 anos depois, ela foi celebrada de novo, de maneira digna, como era nos tempos de Samuel. Podemos avaliar a importância de Samuel para a nação de Israel pelo fato de ele ter sido comparado àquele que era um dos maiores heróis da fé para os israelitas. No Salmo 99, verso 6, nós lemos o seguinte: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. O salmista reconhece que Samuel merecia estar entre os grandes nomes da história do seu povo, colocando, juntamente com Moisés e Arão, como intercessores a quem o Senhor ouvia. Esse fato é confirmado na carta aos Hebreus, já no Novo Testamento, justamente no capítulo 11, conhecido como o capítulo da fé. Ali estão listados os heróis da fé, os homens mais importantes para o desenvolvimento da devoção a Yahvé no meio de Israel. No verso 32 está escrito: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Sem dúvida, Samuel foi um homem nas mãos de Deus para abençoar o seu povo. Vamos agora fazer uma breve recapitulação sobre os feitos desse homem de Deus. Devemos lembrar que ele nasceu em um período de grave crise no meio do sacerdócio israelita. Os sacerdotes, descendentes de Arão, eram os responsáveis pela manutenção do culto, pelas celebrações, pela intercessão em favor do povo e pelo oferecimento dos sacrifícios a Deus. Mas o que acontecia no tempo do sacerdote Eli é que os seus filhos eram desonestos, glutões, indecentes, ímpios e adúlteros. Ele sabia disso, mas não os advertia. Nesse contexto, Deus chamou Samuel, ainda menino, para profetizar e mais tarde assumir o encargo sacerdotal no lugar daquela família. Lembremos também que o seu nascimento foi um milagre de Deus, fruto das orações de sua mãe, uma mulher sofrida, mas confiante em Deus. O seu ministério foi todo realizado em meio a grandes crises. Primeiro, a crise espiritual, pois a desintegração do sacerdócio representava a decadência espiritual da população em geral. O sincretismo da religião de Israel com as crenças e os deuses de outros povos se acentuava quando não havia orientação adequada por parte dos sacerdotes. A má influência da liderança leva o povo a se degenerar, não apenas nos atos de culto, mas na desobediência às leis de Deus para todos os aspectos da vida. Havia ainda uma crise política. As lideranças mais importantes em Israel começaram a desprestigiar o trabalho dos juízes. O desejo de um rei foi o passo seguinte. As tribos de Israel estavam politicamente desestruturadas e desunidas. A ideia de um rei era o anseio de que um exército nacional fosse criado para lutar contra os inimigos ao redor. A crise econômica era outra, que era resultado dos ataques furiosos desses inimigos externos. Muitas vezes, a produção rural era saqueada,
os rebanhos eram tomados, as lavouras destruídas, e homens, mulheres e crianças eram levados como escravos. Isso tudo gerava também uma crise social crescente. A pobreza aumentava e as famílias necessitadas tinham, às vezes, que se refugiar no território inimigo. Um desses exemplos foi a família de Noemi e Elimeleque, que se abrigou em Moabe, conforme nós lemos no livro de Ruth. Ao final da vida de Samuel, Israel era uma monarquia consolidada, com um exército unificado, com uma estrutura política bem estabelecida, apesar das grandes dificuldades do rei Saul. A ascensão de Davi foi só uma questão de tempo. Com Davi e Salomão, Israel chegou ao ponto máximo da sua existência como nação. Mas tudo isso só foi possível porque Deus usou um homem chamado Samuel. Samuel se destacou no meio do povo, pois as suas soluções não estavam em estratégias meramente humanas. Ele consultava o Senhor em tudo o que fazia. Todas as questões importantes para a nação eram alvo de suas orações e intercessões. Uma curiosidade é que, apesar das homenagens que o povo ofereceu a Saul no seu funeral, eles nem sempre estiveram dispostos a seguir as orientações do profeta enquanto ele vivia. As palavras de Jesus são esclarecedoras a esse respeito. Lá em Mateus, capítulo 23, versos 29 a 31, onde ele diz: Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Jesus conhecia bem a natureza humana, mas Samuel também não era ingênuo a esse respeito. É possível que o povo tivesse planejado levar o corpo do profeta para sepultar em um túmulo especial, assim, num lugar de honra. Em vez disso, Samuel deixou ordens para ser sepultado no lugar onde nasceu e onde sempre viveu, a cidade de Ramá. O seu túmulo foi escavado na sua própria casa. Uma grande lição de humildade. A morte de Samuel foi uma perda e uma tristeza muito grande para o seu amigo Davi, que, lembremos, ainda não era o rei. Nesse tempo, o reino ainda estava nas mãos de Saul. O rei Saul havia se distanciado de Samuel quando resolveu tomar o caminho da rebeldia contra Deus. Davi amava e respeitava Samuel, mas também tinha de manter distância dele para a segurança de ambos, pois o rei Saul procurava matá-lo. A curiosidade é que Saul, embora não merecesse nenhuma homenagem, já havia preparado um monumento para si, como lemos no capítulo 15, verso 12. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando a volta, passou e desceu a Gilgal. Por esse episódio, podemos verificar a grande diferença entre esses dois homens. Enquanto um não fazia qualquer questão de homenagens, o outro fazia monumentos em homenagem a si mesmo. Embora Davi desejasse ter estado no funeral de Samuel, ele sabia que isso não seria possível. O fato é que Davi havia demonstrado todo o seu amor e respeito por Samuel ainda em vida, de modo que, quando soube da morte do seu amigo, retirou-se para o deserto. Samuel havia ungido Davi como rei
e o aconselhou em muitas ocasiões, protegendo-o e cuidando dele. Com isso, ele nos dá exemplo de como cristãos experientes e maduros podem ser importantes na vida de novos líderes na Igreja do Senhor, encaminhando-os, aconselhando-os e cuidando deles. A respeito de Samuel, eu desejo citar mais uma vez um trecho de Warren Wiersbe, no qual ele diz: Samuel era o tipo de mentor e conselheiro espiritual do qual todo líder precisa, pois colocava aquilo que era relevante para Deus antes dos interesses políticos do momento. Para Samuel, era muito mais importante agradar ao Senhor do que ser estimado pelo povo. Vemos também o quanto é importante estar cercado de bons conselheiros. Enquanto Saul desprezou a companhia e os conselhos de Samuel, Davi aproveitou todo o tempo que pôde para estar junto do profeta e aprender lições preciosas para a vida e para o reino. Uma última palavra é necessária a respeito de Samuel. Ele foi um homem de muitos predicados, alguém que merece a nossa admiração e o nosso respeito. Mas devemos lembrar mais uma vez que Samuel não era um homem perfeito. Nenhum de nós é perfeito, pois todos somos pecadores. Mas qual é a diferença entre Samuel e tantos outros pecadores? A diferença é que ele confiava em Deus e buscava a presença de Deus em todos os desafios de sua vida. Sua fé no Senhor era inabalável. Por isso, ele tinha autoridade para falar em nome do Senhor tudo aquilo que o povo precisava ouvir. Estamos chegando ao final de mais uma jornada pelas páginas das Escrituras Sagradas. A vida de Samuel foi uma inspiração para todos nós durante esses 3 últimos meses. Sua fé, coragem e amor a Deus nos contagiaram e nos ensinaram que obedecer a Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa que possamos oferecer a Ele. Por tudo isso, agradecemos a Deus pelas inspirações recebidas e pedimos a Ele que nos ajude a seguir os bons exemplos que esse homem de Deus nos deixou. Que Deus nos abençoe e continue nos dando sempre o desejo de estudar e continuar estudando a sua palavra. Que sejamos capazes de não apenas compreender os ensinamentos das Sagradas Escrituras, mas principalmente de viver de acordo com o que delas aprendemos. Que tenhamos todos um domingo cheio da graça do Senhor.